faith is found in you. I see you pierced, wounded for me. When I look to the cross, I see. Sing it again. Jesus, my help. Jesus, my help, I call on your name. I cast my cares on you. Jesus, my hope, my tower of strength. My faith is found in you. I see you pierced, wounded for me. When I look to the cross, I see. Yeah, yeah. I see grace, sealed by your sacrifice. I see love reaching for me. Precious blood washes and sanctifies. Healing flows, setting me free. I see your grace, I see grace, sealed by your sacrifice. I see love reaching for me. Precious blood washes and sanctifies. Healing flows, setting me free. I see grace. Oh, let your grace flow. Let it flow, Lord, on us. Jesus, bearer of sin, afflicted and tried, you paid redemption's price, bearing my curse, set me on high. Your death has brought me alive. I see you pierced, wounded for me. When I look to the cross, I see. I see you, Lord. I see grace, sealed by your sacrifice. I see love reaching for me. Precious blood washes and sanctifies. Healing flows, let it flow, let it flow, let it flow on me. Yeah, yeah. I see grace, sealed by your sacrifice. I see love reaching for me. Yeah. Precious blood washes and sanctifies. Healing flows, setting me free. I see grace. Pay the price for my healing. Pay the price for my blessing. Pay the price. Oh, paid it all, paid it all, paid it all. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Pay the price for my healing. Pay the price for my blessings. You paid the price for my sin and condemnation. Oh, Lord. Jesus, I see you, Lord.
the cross I see. Look to you, Lord, I see you pierced, wounded for me. When I look to the cross I see you pierced for me, Lord. I see you pierced, wounded for me. When I look to the cross, I see you for me, for me. You took my place, pierced for me, wounded for me, Lord. When I look to the cross, I see you pierced on the cross for me. My perfect sacrifice, oh Lord. When I look to the cross, I see, oh Lord, I see grace, sealed by your sacrifice. That's a touch love, reaching for me. Precious blood, washes and sanctifies. Healing flows, setting me free. Jesus, I see grace, sealed by your sacrifice. I see love, reaching for me. Precious blood, washes and sanctifies. Healing flows, let it flow, oh Lord. I see grace, sealed by your sacrifice. I see love, reaching for me. Precious blood, washes and sanctifies. Healing flows, setting me free. I see grace, I see grace, I see grace. Let it flow me. I see grace. Give him praise, hallelujah. Hoje com o pastor Joseph Prince. Está pronto para a palavra? Isaías 54. Quantos sabiam que Isaías 54 vem depois de Isaías 53? Isso é muito profundo, não é? 53 fala da obra do Messias. Por exemplo, Isaías 53 diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, nossa paz, nosso shalom caiu sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Tudo isto está em Isaías 53. Amém. O capítulo seguinte fala a respeito da vitória. Toda a vitória, todas as bênçãos que são resultado da obra que Cristo realizou. Começa assim: canta alegremente, ó estéril que não deste à luz, porque Jesus morreu no nosso lugar. E agora é como se os portões da graça tivessem sido abertos para o povo. Em João capítulo 1, vamos voltar para esse texto, mas olhe para João capítulo 1, versículo 17, diz: porque a lei foi dada por Moisés, mas graça e verdade vieram por Jesus Cristo. Não esqueça, quando Jesus falou para os judeus do seu dia, ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é a premissa do meu livro, O Poder de Crer Certo. Amém? Você tem que crer certo, se você quer viver certo. Se fala muito de
Viver certo, viver certo, viver certo, comportamento certo, sendo pregado do púlpito, e ainda assim poucos vivem certo. Por quê? Porque não é a pregação do viver certo que produz a vida correta, mas é pregar o crer certo. Quando as pessoas creem certo, elas vão viver corretamente. Um dos indicadores de que você está crendo nas coisas erradas é quando as suas emoções são tóxicas. Temor, culpa, depressão. Você pode até crer que está crendo certo. Você frequenta a minha igreja, ou mesmo a igreja do pastor Joel. Eu sempre digo ao meu povo que quando você frequenta a igreja, você conhece as coisas mentalmente, correto? Você ouve os sermões, mas se você ainda está lutando com sentimentos tóxicos, de temor... Por exemplo, você não pode dizer exatamente o que é, mas você tem um sentimento de temor. Em algum lugar, você pensou da forma errada, o que produziu uma emoção errada. Crer errado gera pensamentos errados. E por que se crê errado? Porque se ouve coisas que são erradas. Leem livros, assistem TV e creem em alguma coisa sobre o futuro. Se você crer errado, você experimenta o errado. Quando as pessoas experimentam o errado, elas vivem errado. Psiquiatras e psicólogos dizem que crianças, quando elas se sentem mal e você consegue falar com elas e mostrar empatia com as emoções erradas, elas se sentem bem. E quando elas se sentem bem, elas se comportam bem. Amém? Porque elas sabem que foram entendidas. Assim, nossas emoções são indicativos, demonstrando que existem crenças erradas em alguma área da nossa vida. Amém? É por isso que a Bíblia, o Novo Concerto, fala de crer. O justo viverá da fé. Em outras palavras, o justo viverá de crer certo. Não se preocupe em fazer o certo. Quando você crer certo, isso vai acontecer. Muitas vezes as pessoas não têm nada para crer porque no púlpito não se revela nada bom para as pessoas crerem. E quando não existe nada sendo revelado, as pessoas creem no erro. Você me acompanha? Agora, eu vou compartilhar algo que vai surpreender você. Deus nunca, jamais vai se irar com você. Nunca! Escute. Tudo o que disser vou provar na Bíblia. Esse é o meu estilo, meu ministério. Ok? Assim, olha aqui, Isaías 54, muito claramente nos diz, porque isso será para mim como as águas de Noé. Note que isso é dito depois da obra redentora de Jesus no capítulo 53 de Isaías, que Deus diz essas palavras em Isaías 54. Como resultado do que Cristo fez, Deus diz que isso será como as águas de Noé para mim. Porque eu jurei. Por favor, veja esse texto como se Deus estivesse com a sua mão levantada para um juramento. Lembre-se, Deus não tem que jurar. Nós temos que jurar nos tribunais legais, porque nem todos possuem integridade. Deus não tem que jurar. Por quê? A Bíblia diz que Deus não pode mentir. Existem coisas que Deus não pode fazer. Deus não pode odiar você. Deus não pode enganar você. Deus não pode trair você. Amém? Deus não pode fazer você dar o dízimo. Desculpa, saiu sem querer. Deus é todo poderoso, mas por respeito a você, tem algumas coisas que Ele não faz para te dar o privilégio de responder em amor. Amém? De qualquer forma, você sabe, quando olho para vocês, vejo que vocês são contribuintes. Porque os que ofertam têm um brilho no rosto. Amém? Lembre-se que quando o dízimo foi introduzido na Bíblia, ninguém forçou Abraão com uma arma. Não teve ameaça de maldição. Amém? Ninguém disse, se você não dizimar, você vai ser amaldiçoado para Abraão. Ele dizimou porque recebeu uma revelação. E a revelação foi essa: eu não quero que o rei de Sodoma diga que me enriqueceu. E Melquisedeque era o sumo sacerdote. Nesse caso aqui nós temos uma cristofania. Eu creio que Melquisedeque era Jesus pré-encarnado.
E Abraão é o nosso pai da fé. E a Bíblia diz que seus descendentes estão nos seus lombos. E eu gosto de Hebreus 7 quando fala desse encontro. Quando Abraão encontrou Melquisedeque, a primeira palavra de Melquisedeque foi: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo e bendito o Deus Altíssimo. São só bênçãos e bênçãos. Assim o sacerdócio da ordem de Melquisedeque é de bênçãos e não de maldições. O sacerdócio levítico, por outro lado, são bênçãos se você obedece, maldições se você não obedece. O ministério de Jesus não é segundo o ministério levítico, mas segundo o ministério de Melquisedeque, onde tudo é bênção, bênção, bênção e bênção. Nós não estamos dizimando segundo o ministério levítico, onde nós temos medo da maldição. Não. Nós somos a semente de Abraão, dizimando segundo Melquisedeque, que trouxe nas suas mãos vinho e pão. Esse é o concerto da saúde divina, porque quando você participa, você sabe que o seu corpo ferido traz saúde para o seu corpo, seu sangue foi derramado para o perdão dos seus pecados. Abraão veio com uma resposta, e foi o dízimo. E no hebraico, a palavra dízimo tem 4 letras, ma'aser, com um M no início. O M de ma'aser faz da palavra um substantivo. Se você tirar o M, a letra mem, você tem a palavra aser. Aser é a palavra hebraica para riqueza. Riqueza. Assim, a riqueza está no dízimo. Abraão disse para o rei de Sodoma: eu não quero que você diga que você me fez rico. Eu não quero nem o cadastro do seu sapato, ele disse. E assim ele trouxe o dízimo para Melquisedeque. Que lindo isso. Assim aqui você vê uma transação divina. Melquisedeque trouxe pão e vinho. Esse é o concerto da divina saúde. Abraão respondeu com dízimo, que é o concerto da riqueza. Será que eu posso falar saúde e riqueza aqui na América? Mas eu vou dizer saúde, riqueza. Riqueza, saúde. Sem pedir desculpas. Ok? Você tem um problema com isso? Cresça espiritualmente, amém? Está na Bíblia. Assim, dizimar não é para todo mundo. Hebreus diz que, do qual temos muito que dizer, mas vos fizestes negligentes para ouvir. Portanto, falar de Melquisedeque é algo muito profundo. Então, o autor diz no capítulo 7 que quando Abraão se encontrou com Melquisedeque, Levi estava nos seus lombos. Quem era Levi? Abraão gerou Isaque, seu filho. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Levi. Era a 4ª geração. E Paulo teve essa revelação: quando você dizima, você abençoa as gerações que estão em você. Todos os seus filhos são abençoados, os seus netos, os seus bisnetos e assim por diante. Que maravilha! Outra prova disso é que o sacerdócio levítico veio de Levi, que era seu bisneto, correto? E por isso não pode ser maior do que o sacerdócio de Melquisedeque, porque Levi, o sacerdócio de Levi também deu dízimo a Melquisedeque. Em outras palavras, o que o pai fez, também fez a semente que estava nele. E essa é a razão porque o povo judaico tem essa capacidade enorme de fazer dinheiro. Eles têm uma capacidade incrível de produzir recursos, criar riquezas. Eles não entendem, mas eles têm uma unção que veio desde Abraão. Me escute, se eles têm isso e nem percebem que tem essa unção que veio de Abraão, e o que eles têm é um pingo, porque nem mesmo são salvos, muitos deles não são, imagine aqueles que são salvos e são a verdadeira semente de Abraão. Quão maior é a unção que está nas nossas vidas? Vocês me escutam, igreja? Assim, nunca olhe para o dízimo como alguma coisa que te traz medo. Você dizima, você dá porque você tem medo de ser amaldiçoado. Não, nós não estamos mais sob esse sacerdócio. Não estamos no sacerdócio levítico, mas no de Melquisedeque. Amém? Rei de justiça, isso significa o seu nome. Ele ministra sua justiça para nós. Ele ministra o pão, sua saúde, sua plenitude, seu perdão. Amém? Nós respondemos com dízimo. Amém? Isso foi um brinde. Correto? Deus levantou sua mão para dizer que o que Cristo fez em Isaías 53, ele disse: eu juro
Porque isso será para mim como as águas de Noé, pois eu jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra, assim jurei que não mirarei mais contra ti, nem te repreenderei, jamais, porque as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti, e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Amém. Voltemos para o versículo 9. Como disse, Deus não precisa jurar. Por isso, quando Deus jura, existe uma garantia firme que Ele nunca fará isso. O quê? Não se irá mais conosco. Nunca, nunca mais. Não pode ser mais claro do que isso. Queridos, aqui não existe uma passagem obscura, como os arminianos citaram isso, os calvinistas citavam assim, uma passagem obscura. Não, isso é muito, muito claro. E tem um juramento aqui. O que mais você quer? Deus jurou que Ele nunca ficará irado com você, jamais. Fala dos crentes. Deus levantou a sua mão para jurar. Deus não precisa jurar. Nós é que às vezes juramos. I swear by the moon and the stars in the sky. Nós juramos por coisas que estão acima das nossas cabeças. Juramos pela lua, juramos pelas estrelas, juramos pela nossa mãe ou alguma coisa assim. O povo pensa que é assim que se faz, mas deixe-me dizer que quando Deus jura, como Ele jura? Ele jura por Ele mesmo. Quando Deus não tinha alguém maior por quem jurar, Ele jurou por si mesmo. Ele disse, deveras te abençoarei e grandemente multiplicarei. Ele jurou por si mesmo. Esse é o seu juramento. Será para mim como as águas de Noé. Quando você enxergar um arco-íris no céu, não pense mais em Noé. Quando Deus colocou o arco-íris no céu, Deus disse, este é um sinal. É como se Deus estivesse pendurando o seu arco no céu e dizendo que não haveria mais flechas de julgamento lançadas para nós. Pendurou o arco dizendo, agora eu tenho paz. Amém. E de agora em diante, toda vez que você vê o arco-íris, Deus diz, eu não vou mais inundar a terra com dilúvio. Amém. Pense por um momento. Deus está sendo mais leve com o pecado? Ao ponto de levantar a sua mão e dizer, eu juro que eu nunca, nunca mais mirarei com vocês, jamais repreenderei, e repreender não é corrigir. Deus ainda nos corrige. Repreender é a mesma palavra hebraica usada para repreender o Mar Vermelho. Em Zacarias fala do Senhor repreendendo Satanás, quer dizer condenação. Portanto, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Agora, se alguém disser, bem, essa promessa é somente para pessoas que não pecam. Por favor, me diga por que Deus estaria irado se elas não pecam. Se você é obediente e não peca, por que Deus estaria irado com você? Esse versículo fala de pessoas que não conseguiram acertar, pessoas que ainda estão lutando. Deus está dando a elas a certeza de que Ele jurou que, como as águas de Noé, quando você olhar para o arco-íris, você vai se lembrar do que Cristo fez. E porque Cristo fez o que fez, levando seus pecados da cruz, Ele exauriu toda a sua santa ira e sua justa indignação contra toda a impiedade e pecado que estava no corpo de Jesus. O seu Filho absorveu a última gota e todo vestígio, e depois Ele clamou, está consumado! E por isso hoje, Deus não tem mais ira contra aqueles que creem no seu Filho. Eu jurei que nunca mirarei mais contra ti, nem te repreenderei. Jamais! Eu jurei! Não pode ser mais claro do que isso! E essa é a razão porque em Apocalipse 4:3 diz, e o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe sardônica, e o arco celeste estava ao redor. Havia um arco ao redor do trono. A palavra grega para ao redor é uma esfera. Não é somente um círculo, mas algo que envolve o trono. Para onde você olhar, você vê o arco. Por isso não é mais o trono do juízo, é o trono da graça. O que isso significa? Que não existe mais ira, não existe mais condenação. Venha para a minha presença.
Entremos, pois, com ousadia. Mas, pastor, isso é para aqueles que andam retamente. Continue lendo. Com confiança para alcançar misericórdia. Misericórdia é para quem fracassou. Não somente obter misericórdia, mas encontrar graça e ajuda em tempo oportuno. Você está coberto quando vem diante do trono. Se você fez algo errado, existe misericórdia. Se você não merece algo bom, existe a graça. Misericórdia não é receber as coisas ruins que você merece receber. Graça é receber todas as boas coisas que você não merece. Você está abençoado. Portanto, para o trono da graça. Todas as vezes que você vem, você recebe em dobro. Aleluia! Assim, Paulo, quando escreve a Timóteo, ele chama esse evangelho do Deus bendito. Algumas traduções usam a expressão o Deus bendito, mas a palavra Macários não é somente bendito, mas também significa feliz. Feliz. Em outras palavras, é o evangelho do Deus feliz. Literalmente, o evangelho do Deus feliz. Mas muitas pessoas têm a ideia de que Deus está com raiva delas porque escutam pregadores irados. Alguns se confundem quando ligam a TV e veem um pregador sorridente. Isso confunde as pessoas. Mas é isso que as pessoas precisam ver. Eu me lembro certa vez, minha filha Jéssica, quando eu era pequena, eu estava lendo algum documento da igreja, papéis da igreja, e eu estava com a minha feição pesada, estava sério, pensando nos problemas da igreja, e ela estava olhando para mim e ela disse: papai, o senhor está com raiva de mim? O senhor está com raiva de mim? Eu disse: por que, querida? Por que você diz isso? Você parece que está com raiva de mim? E eu me olhei no espelho e vi que a minha feição estava assim, certo? De vez em quando nós temos que sorrir para os nossos filhos. As crianças são assim. Quando existe um divórcio, elas se culpam. Quando algo quebra na casa, elas se culpam, elas facilmente se culpam. Uma vez ou outra, sorria para elas. Sorria para os seus filhos. Aprenda a sorrir. Sorria para o seu cônjuge. Na vida do casal, tem horas que é para sorrir. Amém? Por isso, o pastor dessa igreja sorri constantemente. No grego, é o tempo presente contínuo. Isso é lindo, porque o mundo necessita disso, porque eles não podem ver Deus, mas veem seus representantes. Você entende isso? Eu sei que existem pregadores assistindo pela televisão e pastores e líderes, e muitas vezes nós pensamos que aquele homem que está no púlpito não é um homem de Deus até que ele me discipline. E se ele me disciplina e me exorta na pregação, ele é um homem de Deus. E alguns pregadores tratam as pessoas assim, e eles batem nas ovelhas. Deus não nos chamou para bater nas ovelhas, mas para alimentá-las. Pastores e líderes, lembrem-se disso. A rocha foi ferida 2 vezes. Quando Israel entrou no deserto e eles tinham sede, a primeira vez foi no início da peregrinação no deserto em Refidim. Eles tinham sede e Deus disse para Moisés: pega a vara, a mesma vara que você feriu o rio e as águas se tornaram em sangue. É surpreendente que a lei foi dada por Moisés e graça e verdade vieram por Jesus Cristo. E o primeiro milagre de Moisés foi de juízo, transformando a água em sangue, resultando em morte. E o primeiro milagre da graça, nosso Senhor Jesus, transformou água em vinho, resultando em alegria e celebração. Amém? Não esqueça, a lei foi dada por um servo. A graça e a verdade vieram pelo Filho. Você não pode roubar o Filho enriquecendo o servo. Você não pode levantar a lei acima da graça. Graça é maior do que a lei. Amém? A Bíblia diz que o servo não mora na casa para sempre. Na história, ele pegou a vara e feriu a rocha e as águas saíram. E fez certo, ele fez obedecendo a Deus. E Deus diz: fere a rocha. E Jesus foi ferido, Jesus foi açoitado em nosso lugar. Pare de açoitar-se a si mesmo.
Ele foi açoitado por seus erros. Você sente vontade de se punir? Olhe para a cruz. Aqueles foram seus açoites. Aquelas foram as suas feridas. Aqueles foram seus machucados. Pare de se machucar. Pare de bater nos seus filhos. Pare de bater na sua mulher. Pare de ferir a você mesmo. Pare de ferir a você mesmo. Amém? É por causa do orgulho que você se fere. Amém? Mas relaxe e diga: Senhor, eu mereço ser açoitado, mas eu vejo que Jesus foi açoitado no meu lugar. E esse é o seu amor, e eu recebo esse amor, Senhor. Isso mudará e transformará a sua vida. Cristo foi ferido e as águas fluíram. Tanto que 3 milhões de pessoas beberam. Não foi um pingo somente, mas uma fonte torrencial que fluiu para o deserto. Agora vamos avançar. 40 anos depois, no final da jornada, no último ano da peregrinação, eles estavam com sede uma vez mais e agora estavam no outro lugar. A propósito, existe uma palavra para rocha em hebraico, mas aqui temos outra palavra hebraica que significa despenhadeiro, rocha alta, porque essa rocha é uma figura de Cristo. Uma vez que ele foi ferido, ele não precisa ser ferido de novo. Sua obra dura para sempre. Você não precisa crucificá-lo de novo. Portanto, dessa vez, era uma rocha alta. Por quê? Porque hoje Jesus está à destra do Pai. Ele está à destra do Pai. Assim, se você tem uma necessidade, Jesus não precisa descer e morrer por você de novo. Não. Sua obra é para sempre eficaz. Assim, quando você vem a Jesus que está à destra do Pai, o que você faz? Deus diz para Moisés: Moisés, é assim que você traz água. Fala. Fala. A rocha. Em hebraico, fala ao despenhadeiro. Duas palavras diferentes. Pedra, rocha aqui e aqui, alta rocha. Fale para a rocha. Aqui Moisés já estava cansado com a murmuração do povo. E o povo está dizendo: Moisés, você nos trouxe aqui para morrer? Vamos seguir o texto e ver o que ele diz. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes! Ele está virado. Amém. Em Salmos diz que ele falou inadvertidamente. Veja como ele chama o povo agora: rebeldes. Deus viu que eles tinham sede, ele os viu como rebeldes. Pregadores, ensinadores, líderes, pastores, lembrem-se, Deus não vê como nós vemos. Outro dia eu estava no meu hotel e eu vi uma passagem do Evangelho quando Jesus viu uma grande multidão. E a Bíblia diz que ele teve compaixão deles porque estavam desgarrados. Ele teve compaixão deles porque eles eram como ovelhas sem um pastor. Uau, que perspectiva! Nós nos vemos como rebeldes. Veja esse povo. Eles só pensam neles mesmos. São egoístas, são isso, são aquilo. Jesus os via como ovelhas desgarradas, que não têm pastor. E ele teve compaixão deles e continuou os ensinando e os alimentando. Algumas pessoas olham para as multidões e pensam no lucro. Ah, quantos casacos de lã eu posso fazer? Quantas costelas de ovelha eu posso comer? Mas a perspectiva que Deus quer que tenhamos, e ele me lembrou no hotel, ele disse: veja-os como ovelhas que precisam de alimento. Isso vai dar a vocês uma visão de compaixão. Amém? Voltemos para o texto. E Moisés disse: ouvi, rebeldes, porventura nós. Moisés agora se inclui. Ei, Moisés, quando você tirou água da rocha? Foi Deus que tirou. Se eu der uma rocha para a pessoa mais santa aqui, ela pode espremer, 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 se espremer com todo o esforço e o que vai sair vai ser sangue. Se Deus não der a ordem. Posso ter um amém? Certo? Agora, ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água dessa rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes. Deus tinha dito para ele falar. Hoje, se você tiver uma enfermidade, diga: Senhor, pelas tuas pisaduras eu fui curado. Amém? Se você está lutando contra o pecado, hábitos pecaminosos, quando falta algo na sua vida, não confesse o que falta, confesse o suprimento de Deus. Quando está enfermo, não confesse a doença, confesse a saúde. E por que quando peca?
você confessa o pecado. E está baseado somente em um versículo. 1 João 1,9. Paulo nunca ensinou isso no Novo Testamento. Uma vez mais, se existe falta, confesse o quê? O suprimento de Deus. Se existe dor no seu corpo, confesse o quê? Pelas suas pisaduras foi curado. Se luta contra o pecado, diga, eu sou a justiça de Deus em Cristo. E são inúmeros os testemunhos que eu recebo de muitas pessoas da América, pessoas que eram viciadas em pornografia, drogas, cigarro. E se você acompanha o meu ministério, você sabe que eu ensinei que mesmo quando você fuma, diga, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Amém? Não é por força de vontade, mas pelo poder divino que você vence os vícios. Continue confessando, mesmo quando você está assistindo pornografia. A última coisa que você quer fazer é confessar, eu sou a justiça de Deus em Cristo, vendo pornografia. E se nós não falarmos nisso, as pessoas continuam fazendo sem confessar. E se sentem culpadas. Veja, não é pela sua própria força. Eu tenho escutado muitos testemunhos de pessoas dizendo, eu estava fumando um dia e confessei que eu sou a justiça de Deus em Cristo e alguma coisa veio de dentro de mim e eu disse, o que eu estou fazendo com esse cigarro? É assim que vem o poder para reinar. Vem quando nós confessamos. Um jovem de Nova York escreveu para mim e ele disse, eu sou treinado em artes marciais, tenho muita disciplina e força de vontade. Ele disse, eu tenho 20 anos de idade e desde que eu tinha 13 anos de idade, eu estava preso pela pornografia. Eu fiz de tudo e eu sou muito disciplinado nas artes marciais. Com toda a minha disciplina, eu tentei o meu melhor para quebrar esse hábito, mas eu não podia. Pastor, um dia eu escutei sua pregação e no meio do pecado eu confessei, eu sou a justiça de Deus em Cristo. E eu continuei confessando. A princípio parece que tudo piorou. Continuei confessando e agora, pastor, mais de um ano se passou e eu não vejo mais pornografia. Eu creio que a libertação é permanente. Veja, igreja, se você vence com a força da vontade, então terá que manter a libertação com a força da sua vontade. Mas se Deus liberta, Deus mantém. Amém, igreja? Nós não podemos brincar com essas coisas. Não é isso santidade? Isto é crer certo, crer que você é justo, confesse sua justiça. Crer certo produz vida correta. Você me acompanha? E Moisés disse, tiraremos água dessa rocha, e ele feriu a rocha e saíram muitas águas. Veja a misericórdia de Deus. Deus amava o povo e mesmo desobedecendo a Deus, saíram águas abundantes. Mas olha o que Deus disse para ele. E o Senhor disse a Moisés e Arão, porquanto não me crestes a mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Pense comigo. Moisés estava tão próximo, eu li isso e disse, Deus, porque esse veredito duro parece que o Senhor quer nos ensinar algo. Pregadores, é isso que Deus pensa de pregadores irados. Vocês não me santificam diante do povo. O que é santificar? Separar. Representar-me bem, me santificar diante deles. Não fala santificar Moisés, mas santificar a Deus. Não me representaram bem. Fizeram-me parecer irado. Quando eu escutei o clamor pela água e eu queria satisfazer a sede. Não me permitiram parecer gracioso. Pense a respeito disso. Perderam a terra prometida. A verdade é que Moisés representava a lei. Josué, o nome Josué em hebraico é o nome Yeshua, que é o nome Jesus. Moisés e a lei só podem trazer você para a fronteira. Não pode fazer você entrar. É necessário Yeshua para entrar na terra. Amém? Deixe-me mostrar para você como Deus é gracioso. Moisés perguntou a Deus algumas vezes, eu posso entrar? Deus disse, não. E ele disse mais uma vez, posso entrar? Deus disse, não fale mais sobre isso. Mas deixe-me dizer-lhes, Deus é tão gracioso que finalmente não sabemos o que aconteceu com o corpo de Moisés. Aparentemente ocorreu uma batalha entre Satanás e o arcanjo, mas eu creio que Moisés se ressuscitou corporalmente como Lázaro, não como Jesus, mas como Lázaro ressuscitou. Por isso, quando você lê o livro do Apocalipse, você vê um profeta que faz milagres no livro de Apocalipse como os milagres de Moisés.
Os dois profetas, as duas testemunhas. E o outro é como Elias, pedindo fogo do céu. Correto? Eu creio que Moisés ressuscitou como Lázaro ressuscitou, não como Jesus ressuscitou, e no futuro ele morrerá uma vez mais. Você me escuta? De qualquer forma, ambos, Moisés e Elias não morreu, ele foi arrebatado. Você vê ambos encontrando-se com Jesus no Monte da Transfiguração. Jesus estava falando com os mortos. Isso é proibido, não é? Jesus estava falando com os que haviam ressuscitado dentre os mortos. Um representa a lei, o outro representa os profetas, Moisés e Elias. Mas perceba o erro de Pedro. Ninguém perguntou a ele nada. Jesus estava falando com Moisés e Elias, e eles estavam falando com Jesus. Amém? Então Pedro falou: Senhor, é bom estarmos aqui. Vamos construir 3 tabernáculos. Sukkot, em hebraico, que é a festa dos tabernáculos. Essa história aconteceu durante a festa dos tabernáculos. Vamos construir 3 tendas para vocês 3. Uma para Jesus, outra para Moisés e outra para Elias. Em outras palavras, ele colocou Jesus no mesmo nível da lei e dos profetas. E o pai falou. O pai disse: este é o meu filho amado. A ele ouvi, não a eles. Não a lei, nem os profetas, mas Jesus, a graça. O pai disse: a ele ouvi. E eles tiveram medo porque viram a nuvem e eles estavam tremendo. No Antigo Testamento, quando a nuvem apareceu para Miriam, quando a nuvem saiu, ela estava leprosa. Eles sabiam e tiveram medo, mas essa nuvem não é nuvem do juízo, é uma nuvem brilhante. No Antigo Testamento existia uma nuvem escura, aqui existe uma nuvem brilhante, aleluia, e Jesus estava lá, e Jesus os tocou, e eles provavelmente estavam tremendo. Pedro, Tiago, João, seus nomes significam... Pedro significa rocha, Tiago significa suplantador ou substituto, João significa graça, a pedra foi substituída pela graça. Isso não é lindo? Então, Deus disse: esse é o meu filho, escutai-o. Assim, apesar de estarem tremendo, seus ouvidos estavam querendo ouvir o filho. O que o filho diria? Seria uma palavra de censura e de repreensão? Seria uma palavra de juízo? O filho disse: não tenham medo, levantem-se. Você não ama Jesus? Não tenham medo, levantem-se. Nenhuma palavra de juízo, somente graça. E nesse púlpito, palavras de graça têm sido pregadas. Vocês têm um profeta sorridente, amém? Um pregador sorridente. Se Deus falasse, diria o contrário que disse para Moisés: você tem me santificado diante do povo, portanto tu entrarás na terra prometida. Amém? Bem, pastor, Deus está julgando a América. Deus está julgando a América. Você não sabe como isso soa terrível? O dia de juízo virá, mas não chegou ainda. Jesus soube onde parar quando ele citou Isaías. Ele citou: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, curar os quebrantados de coração, abrir os olhos aos cegos. Depois Jesus leu: o ano aceitável do Senhor, o ano dos favores de Deus. Quando chegou nesse ponto, existia uma vírgula no livro, mas ele parou. Diria: o dia da vingança do nosso Deus. Mas quando Jesus citou, ele parou aí. Depois do ano da graça, ele fechou o livro. Onde ele fechou, pregadores, nós temos que fechar. O ano da vingança não chegou. E Deus está julgando a América? Mesmo quando o Senhor veio visitar Abraão, ele estava caminhando para Sodoma e Gomorra. Isso é Sodoma e Gomorra. Deus estava caminhando para lá. E Abraão se aproximou de Deus e disse: Senhor, se houverem 50 justos, destruirás a cidade? Se tiver 50, não destruirei. Eu não destruirei as 2 cidades. Senhor, e se houverem 45? Se houverem 45, não vou destruir. E 40? Se tiver 40, eu não destruo. 30 eu não destruo. E chegaram até o número 10. Deus disse: se houverem 10, eu não destruirei. Você escuta Deus? Você quer me dizer que na América não tem nem 10?
Bem, pastor, obviamente o senhor não leu o juízo que veio sobre Israel. O motivo foi porque eles se rebelaram contra Deus e Deus trouxe os babilônicos. Meu amigo, maneje bem a palavra. Nós estamos onde Abraão estava. Abraão vivia antes da lei. Veja bem, Abraão vivia antes da lei e ele ainda caminhava com Deus. Deus o chamou de amigo. Não me diga que você precisa da lei para caminhar com Deus. Abraão caminhou com Deus antes da lei. A lei foi dada 450 anos depois de Abraão. Nós estamos no lugar onde estava Abraão. Você me escuta? Mas algumas pessoas querem nos trazer para onde Israel estava, sob a lei, por 1500 anos. Certo? Quando estavam sob a lei, era uma dispensação diferente. Eles obedeciam, Deus abençoava. Se eles desobedecessem, Deus amaldiçoava. Nós não estamos nesse concerto. Você não pode nos comparar com Israel, pastor. Mas e Davi? Deus matou seus filhos e Deus o puniu severamente. Por que Deus fez isso? Amigo, escute-me com cuidado. Davi era um homem vivendo sob a lei. Uma coisa a respeito de Davi é que ele entendeu a graça. E nós até podemos descrevê-lo assim. Ele era um homem que tinha a mente do novo concerto no corpo do antigo concerto. Ele estava à frente do seu tempo. E é por isso que ele sempre apelava a Deus. Sua hased, que é graça, sua bondade é melhor que a vida. Sua misericórdia, sua graça dura para sempre. Ele sabia como apelar à graça. Assim não podemos nos comparar com Davi. O seu pecado lhe foi imputado. O nosso não é. Vocês me escutam, irmãos? Davi viveu sob a lei. Se você quer comparar, compare com Abraão. Abraão não era perfeito. Ele mentiu. E Deus o fez próspero. Não porque ele mentiu. Pense nisso. Mas ele mentiu. Você já ouviu essa mensagem? Eu preguei a mensagem sobre Abraão da última vez que estive aqui na igreja Lakewood. Essa mensagem está disponível. Mas vamos concluir agora. Olhe para mim, gente. Concluindo. Lucas 9. Jesus iria a Jerusalém para morrer na cruz. Em Lucas 9, os samaritanos não receberam Jesus porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, o apóstolo do amor, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também o fez? Achavam que eram espirituais. Eles defendiam a honra do Senhor porque os samaritanos sempre o rejeitaram. Senhor, devemos pedir fogo do céu? Existia um precedente no Antigo Testamento. Elias clamou por fogo no mesmo lugar, Samaria. Queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Eles até citaram as Escrituras. Voltando-se, porém, vou concluir. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Foram para uma outra aldeia. Isso não é lindo? Sem guardar qualquer rancor, sem ficar com raiva, foram para outra vila. Amém? Eu gostaria que todo pregador na América ouvisse isso. Nós queremos usar precedentes do Antigo Testamento para exigir coisas hoje, certo? E Jesus os repreendeu. Ele diz: vocês não sabem de que espírito sois? Quando você diz que Deus está julgando a América, é claro que existem consequências para o pecado. O que você vê é que a terra está gemendo. E ela geme pela manifestação dos filhos de Deus. Mas não é juízo de Deus. Deus não está julgando. Amém? Um dia Deus julgará? Sim. Quando Jesus voltar. Mas até lá, estamos na era da graça. Vocês me escutam? Deus não está julgando os pecados do mundo. Mas Ele diz: venham. Eu não estou levando em conta o pecado de vocês. Venham. Quando você diz que Deus está julgando a América, imagine alguém, em algum lugar, um terrorista vendo e dizendo: esse pregador concorda comigo. Ele está dizendo que Deus está julgando a América. É nisso que eu acredito? E esse pregador está dizendo que Deus está julgando a América. Pela primeira vez nós concordamos. Algo está completamente errado. E tem gente que fica com raiva quando eu digo que Deus não está julgando a América. Coisas ruins acontecem por decisões erradas. Porque as pessoas creem errado.
Tudo se resume no Evangelho. Meu tempo terminou. Glória a Deus. Dê a Jesus louvor. Aleluia. Amém. Amém. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.